galera, boa tarde a todos, prazer, eu sou o Fernando Melo e esse aqui que eu vou apresentar para vocês hoje é o Hyundai Ioniq, é o nosso novo veículo que estamos trabalhando no aplicativo desde janeiro deste ano, beleza? Espero que vocês curtam esse vídeo, as informações que eu vou estar trazendo aqui para vocês e as informações a respeito de valores, custos, sejam úteis para vocês, beleza? Fala galera, eu sou o Fernando Melo, estou aqui dentro do veículo agora. As crianças estavam correndo aí, fazendo um pouquinho de bagunça, então preferi vir aqui para dentro, é melhor pra gente estar gravando e até para não ficar com aqueles ruídos externos, beleza? Gostaria de fazer um vídeo aí estando fora do veículo para mostrar mais do carro para vocês, mas sem problema, vamos lá. Pessoal, neste vídeo eu vou estar falando para vocês as vantagens, aquilo que eu consegui, né, valor de parcela, consumo, as categorias que eu estou fazendo. E também um inscrito hoje cedo me perguntou a respeito da Captur, o que eu fiz com ela, por quanto eu vendi, como que foi a negociação que eu consegui, né, o que foi feito na transação da Captur, certo? Vou começar falando com vocês a respeito então de valores, tá? Vamos começar aqui pelos valores do Hyundai Ioniq e antes disso eu vou falar da Captur, beleza? O nosso Renault Captur era um veículo maravilhoso, tanto eu como minha esposa adorávamos o veículo, né? Não tinha nenhuma queixa, a não ser um ponto específico, pessoal. O consumo dela era absurdo, pessoal, e para nós que somos motoristas de aplicativo, é um gasto, talvez é o principal gasto hoje que nós temos, é o combustível, certo? E para mim, em 2025, atuando de Renault Captur, foi meu primeiro ano no Black, né? Eu sempre atuei como X e Comfort, nunca atuei como Black, então eu adquiri a Captur visando ali 100% Black. Então, os primeiros meses foi muito bom, porque eu comecei em novembro de 2024 com ela. Né? Peguei o mês de novembro, dezembro, que são meses de alta, então eu criei meio que uma expectativa de alta demanda sobre o Black, sendo que não é essa a realidade de todo o restante do ano, né? Janeiro e fevereiro, março foram 3 meses ok, bons, né? Consegui fazer minhas metas, só que a partir de abril caiu bastante. É normal isso no Black, né? O Black ele é sazonal. E uma das coisas que eu tava tendo muita dificuldade era a questão do consumo. A Captur fazia, em dias bons, a Captur fazia 7. Né? A média normal dela era 6,5 na gasolina, tá? Esse consumo era na gasolina e isso estava ficando pesado para mim, Fernando. Então, comecei a conversar com minha esposa, tal, e o valor dela por mês eu pagava R$ 1.755. R$ 1.755 era o valor que eu pagava de parcela, certo? Eu fiz ela em 60 parcelas e tinha pago apenas 14 parcelas. Em janeiro deste ano, janeiro agora de 2026, dia 23, foi a data que eu adquiri esse veículo. E qual foi a negociação que eu fiz? Eu dei a minha Captur de entrada, certo? De tabela FIP, a Captur valia 77 mil. Porém, o máximo que eu consegui nela foi 64. Eu vendi ela por 64, mas não foi uma venda onde eu peguei esses 64 mil em mão, certo? Vou explicar. Eu dei a minha Captur de entrada, certo? Eles me pagaram nela 64 mil, porém faltava 55 mil para me quitar. Faltava 55 mil para me quitar. Que eu fiz? Eu fiquei com 9 mil na mão. Esses 9 mil eu dei de entrada neste carro, Hyundai Ioniq, certo? Esse carro eu achei ele por 114 mil. Eu dei 9 mil de entrada, ficou 105. E daí eu comecei a ir nos bancos, tentar ver algum tipo de negociação. Foi quando eu descobri um crédito no Bradesco, que eu nem sabia que eu tinha, mas estava lá disponível, graças a Deus. Consegui uma taxa maravilhosa e para mim conseguir esse financiamento não foi só 105 mil, eu dei mais 4 mil de entrada, certo? Então eu dei 4 mil reais de entrada, ficando então o valor a ser financiado 101 mil. Então ficou 101 mil financiado desse veículo, 60 parcelas. Hoje a parcela desse veículo está R$ 2.910. São 60 parcelas de R$ 2.910, certo? E a grande jogada foi o quê? A Captur eu tinha 1.755, porém eu gastava em média R$ 3.000 de combustível. Aí veio a minha grande sacada, né? Falei, bom, se eu tô pagando R$ 3.000 de combustível na Captur
e mais uma parcela de 1.700, somando os dois vai ficar ali perto de 4.800, né? 1.755 mais 3.000, 4.755 reais. Falei, não é possível que eu não consiga um carro híbrido. Por mais que eu aumente a parcela, eu vou reduzindo o custo de combustível. Eu já tinha feito várias contas, pegando simulações, vendo vídeo no YouTube de outras pessoas que já possuem esse veículo. E foi aí que veio essa sacada. Eu fiz algumas comparações com os números de quilômetros que eu costumo rodar para chegar nas minhas metas e encaixou. Nas minhas simulações eu sempre fiz que o carro fosse fazer, o Hyundai Ioniq fosse fazer 16. Minhas simulações sempre foi essa, o carro fazendo 16. Quanto que eu consigo economizar de combustível em relação a Captur que faz 7 em dias bons, certo? Fiz todas as contas e, para minha surpresa, se o carro fizesse 16, eu gastaria em torno de R$ 1.500, R$ 1.600, pessoal. Só que o carro ele tem uma economia muito grande, tá? A média dele agora do mês de maio, que passou já os 30 dias já trabalhados que eu já tenho isso na planilha, a média do carro ficou em 20,4. 20,4, ou seja, é 4 km por litro acima daquilo que eu havia estipulado, entendeu? Então hoje, resumindo para vocês a conversa, hoje eu estou gastando em torno aí de R$1.100. Agora o mês que passou eu gastei 987, o mês de maio. R$987 eu gastei de combustível. O mês que eu mais gastei até agora foi março, onde eu gastei 1.150. Mas isso porque a gente viajou, tal, teve algumas coisinhas ali. Então esses foram os custos que eu tive até o momento com o carro de consumo. Foi o meu maior mês, R$1.150. E agora em maio, R$987. Mais 2.912, somando os dois, 3.800, certo? Então assim, pessoal, é um belíssimo carro. Para mim, Fernando, foi um belíssimo investimento, pois se eu somar o valor da parcela mais o valor do combustível dele, eu estou economizando aí mais ou menos aí R$500 por mês, no mínimo, né? Isso colocando a Captur nos seus melhores dias ali, fazendo 7, e o Hyundai Ioniq ali, se fizer um pouquinho além desses, fazer um pouquinho menos de 20 km por litro. Então assim, é no mínimo R$500 que eu estou economizando no mês nesse combo, carro mais combustível, certo? Eu já fiz a primeira revisão dele, tá? Eu peguei esse carro semi-novo, ele estava com seus 27 mil. Eu fiz a primeira revisão na Hyundai, porque eu queria conhecer, queria saber e tal, e essa revisão que eu tinha para fazer era a 5ª revisão dele, tá? Então eu paguei R$1.100, R$1.150. Fiz parceladinho em 3 vezes, queria conhecer para saber o que seria feito. Essa 5ª revisão é uma revisão bem baratinho, né? Entre aspas, baratinho, né? Comparado com as outras. Por exemplo, a 6ª revisão, que é a próxima que eu tenho que fazer desse veículo, já é R$1.800. E não tem nada de espetacular, pelo que eu já li, que eles têm o que é trocado lá, é só filtro do óleo, o filtro de ar, né? Nem o filtro do ar-condicionado é incluso nisso daí, pessoal. É só essas coisinhas, mas aí, entre aspas, um check-up na bateria, que eles passam scanner no módulo, e do módulo ali eles veem como que vai ser, se está tudo certo. A verdade é, ele ligou, o carro deu ok, a bateria tá ok ali, aqui no painel apareceu pronto para dirigir, ele já tica 62 itens de uma vez. Basicamente é isso. Falando a grosso modo aí para vocês entenderem, beleza? Então eu estou já friamente pensando em não permanecer na concessionária, tá? A próxima revisão eu acho que eu não vou permanecer na concessionária, vou fazer como eu sempre fiz com todos os meus veículos. Para quem não sabe, eu sou motorista de aplicativo em São Paulo há 9 anos, certo? Eu sou motorista de aplicativo há 9 anos. E esse é meu primeiro carro híbrido que eu estou trabalhando no aplicativo, beleza? Agora eu quero falar com vocês sobre categorias. O que isso me trouxe de vantagem, pessoal? Vamos às vantagens do carro. Primeira vantagem, hoje eu consigo fazer o Electric Pro, pessoal. Electric Pro é uma categoria exclusiva da 99. Este carro não faz o Uber Green. Uber Green é categorias para carros 100% elétrico da Uber, então não entra híbrido, certo? Este carro é o Hyundai Ioniq 2022. Ele sendo 2022, então ele já me deu direito a entrar no Electric Pro,
da 99, que são carros elétricos e híbridos, certo? Tô conseguindo fazer essas categorias, tô tendo grande êxito. É uma categoria que realmente paga muito bem, tá? Por mais que ainda tenha poucos veículos na rua, tudo mais, mas a tarifa, o valor de KM, o valor por tempo que geralmente eles estipulam ao motorista, faz frente com o Black, e muitas das vezes está sempre acima do Black, né? Pagando mais que o Black em horários de pico. Por exemplo, no vídeo de ontem, dia 3 de junho, se vocês forem ver, eu fiz mais Electric Pro do que Plus, do que Black, do que Comfort. Consegui fazer muitas corridas. Então a galera do Black está migrando para o Electric Pro, porque a tendência do Electric Pro são carros com muito mais qualidade, né? Você chamar o Electric Pro hoje, é certeza que vai vir um Corolla, um BYD Song Pro, Song Plus, um King, um Hyundai Ioniq, o Dolphin, o Dolphin Plus, tá? Não, é o Dolphin Mini. O Dolphin Mini não entra na categoria Electric Pro, só para ficar claro a vocês, tá, pessoal? Então, assim, a tendência de vir um carro mais luxuoso é maior do que no Black, né? Então é o que eu escuto muito relatos de passageiros aqui no carro que desistiram um pouquinho de chamar o Black devido à qualidade dos veículos e também dos condutores que foi caindo, certo, pessoal? Aqui eu deixo novamente esse adendo a vocês. Você, motorista, zelem pela sua empresa. Você aqui no aplicativo, você é um empresário. Então cuide do seu negócio, cuide da sua aparência, né? Esteja ali bem trajado, né? Uma musiquinha ambiente gostosa. Não precisa ser nada extravagante, um som alto. Não! Pessoal, trabalhem com qualidade, visem sempre o amanhã. Você tratar bem os clientes hoje é garantia de ter mais cliente amanhã. Visem sempre a projeção do seu negócio, tá bom? Eu escuto muitos motoristas aí reclamando, chorando, que não sei o que, blá blá blá. Pensem de forma empreendedora, beleza, pessoal? Outro ponto agora que eu quero tratar com vocês, pessoal, então são essas categorias. Eu consegui alavancar os meus ganhos, isso é fato, né? Com a chegada do Electric Pro, comparado aí esses 5 primeiros meses, aí não estou colocando esses primeiros dias de junho, então estou colocando de janeiro até agora maio, comparado com o ano passado, eu consegui obter uma margem de lucro muito maior, tá? Consegui sim obter uma margem de lucro muito maior, mas por conta do Electric Pro. O Electric Pro e o Black, no horário de pico, pessoal, você escolhe a melhor corrida que você vai fazer, certo? Eu não aconselho ninguém aqui a ficar cancelando corrida, isso daí te prejudica, então não cancele corridas, mas tenha sabedoria de escolher a melhor corrida para você fazer. Tem aplicativos hoje como o Gigo, tem o RotaPP, tem mais outros aplicativos que eu não vou lembrar o nome agora, mas esses dois aplicativos, no meu caso que eu utilizo o Gigo, eu deixo configurado por padrão já R$3 o km. Eu não atendo corrida abaixo de R$3 o km, pessoal. R$3 o km é o ideal ali para mim estar pensando em atender. Por mais que seja um carro econômico, por mais que seja um carro eficiente, eu não atendo corridas por menos de R$3. Aqui em São Paulo, capital, eu consigo essas margens. Como vocês viram ontem eu consegui ficar com meu KM quase a R$4, certo? Então assim, você tem que saber trabalhar, valorizar o seu tempo, né? Não pegue uma corrida que às vezes o KM tá bom, tá pagando ali R$3,50, tá? Porém, o tempo tá pagando R$40 a hora. Não vale a pena, pessoal. Valorizem o tempo de vocês, tá bom? Outra vantagem, pessoal, do carro híbrido aqui em São Paulo, capital, pessoal. Uma vantagem para mim, Fernando, extraordinária é a isenção do rodízio municipal de veículos. Para mim é um dia a mais que eu tenho para estar trabalhando, é um dia a mais que eu posso estar aí, lucrando na rua em São Paulo, capital. Por exemplo, com a Captur, terça-feira eu não podia rodar. Terça-feira era meu rodízio, então eu adotava uma estratégia de descer para o ABC, até porque eu moro aqui na divisa com São Bernardo. Então eu ficava no ABC até as 10 da manhã, começava ali 5h30, ficava perambulando ali, tentando arrumar alguma coisinha, até mais ou menos 10 da manhã. Depois tentava subir com corrida, o que era às vezes difícil, muitas das vezes tinha que subir batendo lata, e isso é péssimo, certo?
com o Hyundai Ioniq, um problema que eu não tenho mais é a questão do rodízio. Então fica a dica para vocês, pessoal. Carro híbrido ou elétrico em São Paulo é isento de rodízio, beleza? Essa daí é uma dica também maravilhosa, é uma vantagem maravilhosa que esses carros oferecem para nós, tá bom? Consumo, né? Consumir os valores. Quanto eu estou gastando de combustível por tanque? Hoje um tanque para mim, Fernando, que roda em média aí de 700 a 800 km por semana, minha rotina é segunda a sábado, de segunda a sexta-feira, buscar os meus R$400 e algo a mais. O que seria esse algo a mais? Fazer 30, 40, 50, R$100 a mais, quando possível. É possível fazer 80? Faz 80. É possível fazer 100? Faz 100. É possível fazer 150 a mais? Faz 150 a mais. Mas a minha meta é os 400 que eu preciso me manter. Beleza? E sábado? Sábado eu trabalho então das 5 da manhã até mais ou menos ali umas 11 horas. Meio-dia para mim é o limite de sábado, tá, pessoal? Meio-dia para mim é o limite. Eu não passo muito disso porque eu tenho que ficar com as minhas crianças, né? Iago e Mariana. Não posso passar muito disso então. Beleza? Essa é a minha rotina. Por tanque, pessoal, tô gastando em média R$235, aí, R$240 de combustível, gasolina. Esse carro ele é só injeção direta, tá? Hyundai Ioniq ele é injeção direta, apenas gasolina. Então eu não confio de colocar gasolina comum e hoje, desde quando eu peguei o carro, estou colocando apenas gasolina aditivada no veículo, tá bom? Para mim tem dado certo, até que não tenho o que reclamar. Consumo sempre extraordinário. De fim de semana, que o trânsito é um pouquinho mais leve, tá? A bateria difícil cair ali abaixo dos 20%. Caiu ali nos seus 20%, ele automaticamente ele começa a regenerar energia. Ele desliga o motor elétrico e fica só com combustão. Então isso aí faz com que a sua média caia um pouco. Fim de semana não, fim de semana você consegue desenvolver velocidade, você consegue manter o carro numa velocidade mais constante por mais tempo, o que faz as médias subirem bastante. Então teve sábado onde eu já consegui fechar o sábado fazendo 25 por litro. Né? Então isso para mim é uma grande vantagem, uma grande economia no nosso dia a dia. Quanto à qualidade do veículo, pessoal, vocês podem observar que o carro ele é todo banco de couro, né? O carro é todo bem equipado, tem muitos acessórios. É um carro espetacular e os clientes gostam muito, é muito elogiado, né? Eu atendo aqui bastante clientes durante a semana e a maioria elogiam bastante. E isso tem também uma vantagem, muitos deixam aquele algo a mais, uma caixinha a mais. Né? O carro está sempre bem cuidado, sempre limpinho. Isso daí me dá uma grande vantagem, os clientes entram no carro, gostam, elogiam e ao término deixa aquela gorjetinha a mais aí para engordar o nosso cheque no final do dia. Então, assim, são vantagens que você tem quando você investe um pouquinho mais. Para mim, eu não me imaginava, foi um passo muito grande que eu fiz, mas deu certo, né? Não foi algo onde eu não fiz nenhum tipo de planejamento e fui no susto. Eu planejei praticamente desde abril de 2025, quando eu entendi que a Captur era um carro gastão e eu não tinha o que fazer para melhorar aquilo. Desde aquele momento eu comecei a fazer contas, né? E qual conta foi essa? Eu somava o valor da parcela mais o valor de combustível. Daí eu pegava a média de consumo da Captur e ficava fazendo simulações com Corolla, fazia simulações com Corolla híbrido, no caso eu me refiro, tá, pessoal? E foi quando eu conheci o Hyundai Ioniq, comecei a fazer simulações com a Ioniq. E daí eu fui encontrando os valores. Antes do Ioniq, eu comecei a pesquisar o Kia Stonic, que é um híbrido leve também, mas que faz ali entre 12, 13, tem gente que fala que ele chega a fazer até 15, né? Eu conversei com um rapaz no Instagram e ele me passou algumas informações do carro dele, que é esse Kia Stonic. Ele falou que dias bons fazia 15, mas a média do carro mesmo era 12, 12,5, 13. Então ele falou, não conta com 15, 15 é bem difícil, mas ele consegue fazer. Mas o que a média mesmo que ele sempre faz é de 12 a 13, o que não é ruim. E para mim naquela época era 2 vezes mais do que faz a Captur. Praticamente a Captur fazia ali seus 6, 6,5, 7 em dias bons, né? Então comecei a verificar. Porém, o Kia Stonic estava 100 mil, 110 mil. E o Hyundai Ioniq 115. Esse carro aqui hoje você está encontrando nessa faixa, né, de 115, 120 mil, certo?
O Hyundai Ioniq, a Hyundai ela trouxe ele para o Brasil apenas para os executivos da Hyundai. Então esse carro ele não foi disponibilizado 0 km para a venda, certo? Então a partir do ano passado, aí, começo de 2025, final ali de 2024, a Hyundai, os executivos começaram a disponibilizar, fazer troca de carros. Então eles disponibilizavam de volta os carros para a Hyundai e pegavam outros, e a Hyundai colocava esses carros para a venda. Então esse carro aqui, quando chegou no Brasil, eles eram dos executivos ou carro por assinatura. Era apenas assim que você via esse carro, então era muito difícil. E agora, atualmente, aqui em São Paulo, falando de São Paulo capital, o número de veículos Hyundai Ioniq nas ruas tem aumentado. Você já começa a ver com mais frequência esse carro. Em questão a peças, é um carro que até o momento eu não tive problema, pessoal. Manutenção, não tive problema até agora, 0 problemas. Meu carro está chegando hoje perto dos 48 mil e eu ainda estou com os 4 pneus Hankook, que são os pneus que vêm de fábrica neles. Os 2 pneus que eu fiz rodízio recentemente são os 2 pneus que estavam atrás, estavam zerados, eu joguei para frente agora. É um carro extremamente confortável, um carro que não me deu dor de cabeça em nada que vocês imaginarem, nada mesmo. Fiz a manutenção, troca de óleo, super tranquilo, atendimento bacana na Hyundai. Então não tenho que reclamar até agora do carro, pessoal. Aconselho a vocês, motoristas de aplicativo, se vocês hoje estão trabalhando com um carro que ele é gastão, aqui no canal eu dou muita dica sobre a questão do posicionamento e onde se preparar aí para as melhores corridas, certo? Quem me conhece sabe que eu não sou uma pessoa de ficar me matando 15, 16 horas na rua, não precisa disso, pessoal. Foquem nos horários certos e nas corridas certas, que o resultado vai vir para vocês, tá bom? Existe hoje uma grande variedade já de carros híbridos e elétricos. Esse carro, ele é híbrido, ele é 100% híbrido, então eu não preciso colocar ele na tomada para carregar. Ele carrega com seu próprio movimento. Com seu próprio movimento ele vai carregando. Então eu tenho algumas aletinhas aqui no volante, né? Então eu consigo fazer o freio regenerativo. O que é isso, freio regenerativo? Esse freio regenerativo, ele tem 3 módulos. O level 1, que seria para estradas, né, velocidade constante ali em estrada, aquele momento que você só precisa tirar o pé sutilmente na rodovia e ele mantém aquela velocidade para você, né, bem suave. O level 2, ele seria para o trânsito do dia a dia de São Paulo, o anda e para de São Paulo. Ele consegue manter um sistema de frenagem bem eficiente para que ele anda e para. Você não precisa ficar muito tempo ali pisando no freio. E o level 3 seria para descidas de serra, onde ele segura bastante o veículo para você. Então eu estou acelerando, tirei o pé, ele automaticamente já começa a segurar o carro de forma um pouquinho mais forte. E isso gera muito mais energia para a bateria. Então o level 3 é o que mais regenera energia. E pelo fato que eu estou sempre dentro da cidade de São Paulo rodando, então eu prefiro utilizar o level 3 de regeneração de energia e frenagem. Então isso aí faz com que a bateria regenere muito mais e a minha economia seja ainda maior, porque eu consigo permanecer o carro muito mais tempo na parte elétrica do que no combustão, certo? Quanto à sua potência, esse Hyundai Ioniq, ele é a versão 1.6, tá? É o tradicional motor capa da Hyundai, motor a corrente. O seu motor a combustão tem 105 cavalos de potência. Já o seu motor elétrico tem 41 cavalos de potência, certo? Então, combinado os dois, ele dá 156 cavalos de potência, certo? Ele tem uma bateria de 32 kW, né, o que é uma bateria bem grande, que consegue armazenar bastante energia. É muito difícil você conseguir recarregar 100% a bateria, mas também tem uma vantagem que ele nunca zera a energia, ele está sempre ali com pelo menos meia bateria. O máximo que eu já vi ele foi 90% de energia que eu já consegui recarregar a bateria, mas porque eu estava utilizando o modo Sport. Esse carro tem o modo Sport, então quando eu mudo a chave aqui pro S, ele automaticamente muda todo o painel. Vou estar mostrando aqui para vocês agora. Ó, colocamos no D e ele tem essa opçãozinha aqui, ó. Tá no D, ó, Drive. Se eu colocar no S, olha o que acontece. Muda completamente o painel. Viu?
Eu apenas joguei da direita para a esquerda. E automaticamente ele muda todo o painel do carro. Bom, pessoal, era esse o vídeo que eu tinha a trazer para vocês, apresentar o nosso novo veículo que estaremos trabalhando agora nesses próximos meses e talvez aí próximo ano. Se alguém ficou com alguma dúvida ou tenha sugestões, eu convido você a deixar aí nos comentários, tá? Deixa a sua dúvida ou sugestão aí nos comentários, aí fale com a gente, combinado? Eu convido você a já se inscrever no nosso canal, a curtir, deixar aquele like para nos ajudar, compartilhar com seus amigos. Quem aí, se você conhece alguém que seja motorista de aplicativo e está precisando de dicas para seu dia a dia de trabalho, indica as informações que nós estaremos passando aqui no nosso dia a dia, vai estar ajudando e contribuindo muito aí para a evolução de cada um de vocês, beleza? Pessoal, fiquem todos com Deus, muito obrigado por até aqui vocês terem assistido. Então, mais uma vez, dúvidas, sugestões, comentem abaixo, tá? Pode entrar em contato comigo que eu vou estar respondendo todos vocês, beleza? Deus abençoe, tudo de bom e falou!